Yeah. Yeah. Começamos aqui utilizando jogos do Brasileirão e um joguinho aqui da Liga Peruana. Temos o Sporting Cristal enfrentando o Atlético Grau e temos pelo Brasileirão Clássico Carioca Fla-Flu, Fluminense Flamengo, Fluminense jogando em seu mando de campo. Vamos falar primeiro o jogo do Sporting Cristal, que atualmente na parte de encerramento da Liga Peruana está na terceira colocação com 28 pontos. O Grau está na 16ª com 16. Últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 4 bateu a linha de over 1,5 e os últimos 5 na casa do Grau todos bateram a linha de over 1,5. E por isso que eu peguei dois golzinhos na partida entre Atlético Grau e Sporting Cristal. E o jogo do Flusão versus Flamengo, jogo muito interessante. Últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 80% dos confrontos aqui bateram o over 1,5 cartões no primeiro tempo. Isso mesmo, sai bastante cartões em Fla-Flu e por isso que eu peguei um mercado bem simples, que é para um cartão ser mostrado em ambos os tempos pelo menos, ok? Então tem que sair um cartão no primeiro tempo e pelo menos um cartão no segundo tempo, saindo um cartão em cada tempo é green pra gente. Utilizando esses dois jogos, temos um bilhete com odd de 1,50. Lembrando que o Flusão aqui atualmente vem de 5 vitórias seguidas, jogando 6 na verdade, vem de 6 vitórias seguidas jogando em casa, e todas sem tomar gols. Isso mesmo, o Fluminense tá 6 jogos vencendo sem tomar gols, 4 vitórias seguidas por 1-0, isso mesmo. Venceu o Botafogo por 2-0, o Atlético Mineiro por 3-0, o Juventude por 1-0, o Internacional por 1-0, Ceará por 1-0 e na última rodada o Mirassol por 1-0. E o Flamengo fora de casa vem de 2 empates, 1 derrota e 2 vitórias. Venceu o Botafogo por 3-0 fora de casa e venceu já rebaixado Sport por 5-1. Flamengo está na primeira colocação com 71 pontos, pois o Palmeiras conseguiu o feito de perder pro Santos. Isso mesmo, Palmeiras perdeu pro Santos, cara. Palmeiras, desse jeito você não merece ser campeão não. É capaz do Palmeiras conseguir entregar o título da Libertadores pro Flamengo e o título brasileiro para o Flamengo, pois o Cruzeiro tá com 64 pontos, tá bem distante, 7 pontos de diferença pro Flamengo é muita coisa, então só o Palmeiras pode alcançar e ultrapassar o Flamengo aí, só que agora a diferença é de 3 pontos aí, então o Palmeiras tem que torcer pro Fluminense pelo menos empatar, pro Palmeiras vencer seu jogo contra o Vitória e assim o Palmeiras ficar apenas 1 ponto de diferença, ou torcer pro Fluminense vencer, Fluminense que vem muito bem em casa, ok? Então vamos lá, placares exatos para esse jogo, eu vou puxar um pouquinho o saco ao lado do meu Flusão, pro Fluminense vencer por 1-0, vem muito bem em casa e é clássico carioca, ok? Clássico é clássico, claro que o Flamengo pode vencer, pode, o Flamengo tem um elenco absurdo, ok? Mas o Fluminense é muito guerreiro, vem de 6 vitórias seguidas em casa, vou buscar uma vitória sofrida, eu não tô falando uma vitória fácil, jogar contra o Flamengo não é fácil, todo mundo sabe disso, uma vitória sofrida do meu Flusão por 1-0 aí em cima do Flamengo, ok? E o jogo do Sporting Cristal versus Atlético Grau, vou buscar uma vitória do Sporting Cristal por 2-1 em cima da equipe do Grau. Então bilhetinho com odd de 1,50 bem favorável, bem legal e dá sim pra gente buscar esse win.
Continuando aqui, selecionei 2 jogaços aqui pra gente tá fazendo mais um bilhetinho, no caso uma dupla dessa vez. O Bucaramanga vai receber o Santa Fé pela Liga Colombiana. Últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 4 bateram a linha de over 1,5. Últimos 5 jogos do Bucaramanga aqui em casa, ele marcou em 4 contra o Santa Fé e só teve um joguinho que não marcou, e vem de 4 vitórias seguidas em casa. É um jogo difícil, não é fácil, pois o Santa Fé está invicto há mais de 6, 7 jogos fora de casa, vários empates e 2 vitórias aí por 2-1. Então, para você ter noção, últimos 6, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogos foram 2 vitórias por 2-1 e 5 empates, para você ter noção. Então a equipe do Santa Fé empata bastante e quando não empata, vence aí. Então a gente vai buscar algumas coisas a favor da equipe da casa. Exemplo, para sair um golzinho na partida, eu achei interessante aqui, ao invés da gente buscar uma vitória seca ou para o Bucaramanga vencer um dos tempos, eu peguei um golzinho na partida que tá pagando uma odd razoável, tá pagando 1.11, uma odd alta. Eu queria buscar um golzinho pro time da casa, também é interessante caso você queira um bilhete com odd 2 ou um bilhete com odd mais alta, mas aqui como é só para completar, a gente vai pegar um golzinho independente de quem seja e para ambos receber um cartãozinho, ok? Aí no jogo do Dinamo Zagreb contra a equipe do Karlovac pela Copa da Croácia, a gente vai buscar a vitória do Dinamo Zagreb, oitavas de finais. Últimos 5 jogos entre Dinamo Zagreb e Karlovac, Dinamo Zagreb venceu todos sem tomar gols, isso mesmo. Em 2010 venceu por 2-0, em 2011 1-0, em 2011 5-0, em 2012 3-0 e o mais recente em 2019 o Dinamo Zagreb meteu 7-0 no Karlovac. É jogo pro Dinamo Zagreb vencer, então a gente vai buscar uma vitória seca do Dinamo Zagreb aí em cima da equipe do Karlovac. A equipe do Karlovac que atualmente está na 2ª colocação, se eu não me engano é da 3ª ou 2ª divisão aqui. Ok, então é um time que na 2ª divisão dá um pouquinho de trabalho, mas Dinamo Zagreb é Dinamo Zagreb, dos melhores times da Croácia aí, então sem dúvida é favorito a vencer aí essa partida. Então a gente vai de vitória seca do Dinamo Zagreb, lembrando que não tem pagamento antecipado para esse jogo do Dinamo Zagreb, ok? Então mesmo se ele meter 2-0 e tomar um empate, ele precisa vencer, ok? Porque não tem pagamento antecipado. Nosso bilhete está com odd 1.63. Placares exatos, jogo do Dinamo Zagreb, eu vou buscar uma vitória magra, vou buscar 3-0 apenas pro Dinamo Zagreb, e o jogo aqui do Bucaramanga eu vou buscar uma vitória do Bucaramanga, eu vou buscar 2-1 Bucaramanga em cima da equipe do Santa Fé, jogo com cara de empate de 1-1, mas eu vou buscar aí 2-1 Bucaramanga para vencer o Santa Fé. Bilhetinho com odd 1.63, bem favorável, bem legal, e dá sim pra gente buscar esse win. Continuando aqui, temos 2 jogos pela Série A do Brasileirão e temos um jogo pela Série B. Esse jogo da Série B não é tão importante assim. O Vila Nova vai receber o Volta Redonda, já rebaixado o Volta Redonda. Vila Nova que não corre riscos mais nada aí, tava lutando para subir, aí faltando 10, 12 rodadas, Vila Nova vacilou e ficou na 13ª colocação, ok? Últimos 5 jogos do Vila Nova, cara, o Vila Nova tá invicta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos em casa, mas pra você ter noção, foram 6 empates com gols. Foram 6 empates com gols, isso mesmo. No total, dava pro Vila Nova lutar por vaga para a Série A. Mas o Vila Nova empata bastante em casa. Empatou com o Atlético 1-1, empatou com o Remo 1-1, empatou com o Cuiabá 2-2, empatou com o Criciúma 1-1, empatou com a Ferroviária 2-2 e empatou com o Avaí 2-2. É uma equipe que marca bastante em casa, vem numa sequência absurda de jogos marcando em casa, mas empata bastante, ok? E agora vai jogar contra o já rebaixado Volta Redonda, que vem de 5 derrotas seguidas. Por esse jogo, Vila Nova é favorito a vencer, mas eu vou buscar aqui o mais simples, eu vou buscar um golzinho na partida, independente de quem seja. Daria para buscar um gol do Vila Nova também, ele que vem marcando aqui tranquilamente e empatando também, hein? Mas eu vou buscar um golzinho independente de quem seja. Os jogos do Brasileirão Série A, temos Santos e Mirassol e temos Palmeiras e Vitória. Palmeiras que conseguiu estragar a vida do Vitória
Vitória de todas as maneiras possíveis. Como assim? Eu vou falar para vocês. O Vitória estava fora da zona de rebaixamento, estava na 16ª colocação com 35 pontos, ok? E o Santos estava com 33 pontos, Vitória estava 2 pontos de diferença. Aí o Palmeiras enfrentou o Santos no Clássico Paulista e o Palmeiras precisava vencer, pois se o Palmeiras perdesse, o Flamengo ultrapassaria o Palmeiras, ok? Isso mesmo, e foi o que aconteceu. Palmeiras conseguiu o feito de perder para o Santos, aí o Santos ultrapassou o Vitória, Palmeiras perdeu a liderança, aí o Flamengo disparou, já está 3 pontos de diferença, e agora o Palmeiras vai enfrentar o Vitória, e se o Palmeiras vencer, aí vai acabar mais ainda com a vida do meu querido Vitória, pois aí o bicho vai pegar, pois o Santos vai pegar o Mirassol, aí se o Santos conseguir pelo menos empatar, o Santos já abre no total, deixa eu ver aqui, 2 pontos de diferença. Aí o Vitória precisaria vencer o próximo jogo aí para conseguir ultrapassar o Santos. A disputa aqui é entre Santos e Vitória, Fortaleza nem tanto. Santos, Vitória, Internacional também tá perto aqui, tá complicado. Então esse jogo do Palmeiras não tem o que fazer, Palmeiras é favorito a vencer. Últimos 5 jogos entre Palmeiras e Vitória, o confronto mais recente no Barradão foi 2-2, Vitória aqui metendo 2 gols de diferença, tomou empate pro Palmeiras. Em 2024, Vitória venceu o Palmeiras por 2-0, para mostrar para vocês que não é impossível Vitória vencer o Palmeiras, pode sim acontecer. Em 2024, Vitória fez uma campanha absurda, foi linda a campanha do Vitória em 2024, foi para a Sul-Americana, ficou na 11ª colocação com 47 pontos, jogou uma Sul-Americana, foi muito legal a campanha do Vitória, mas para esse jogo não tem o que fazer, a gente vai buscar gols. Eu queria pegar aqui o over 1,5, mas eu achei bem mais interessante buscar gols aqui, pois os últimos 5 jogos na casa do Palmeiras, todos saíram a linha de over 1,5, e o Palmeiras jogando em casa vem de vários jogos aqui goleando, e o Vitória fora de casa, dos últimos 5, pelo menos 4 bateu a linha de over 1,5. O único jogo que não bateu o over 1,5 foi na vitória do Vitória por 1-0 em cima do Santos. O restante que bateu o over 1,5 foi derrota do Vitória, perdeu pro Cruzeiro por 3-1, perdeu pro Vasco por 4-3 em um jogaço absurdo, perdeu pro Grêmio por 3-1 e perdeu pro Fortaleza 2-0. Então esse jogo aqui do Palmeiras e Vitória, vamos buscar o over 1,5. E o jogo do Santos e Mirassol, últimos 5 jogos entre eles, pelo menos 4 aqui bateu a linha de over 1,5, e o único que não bateu foi um 0-0 lá em 2024, pois o Santos é time paulista, o Mirassol também, então eles sempre se enfrentam aí no Campeonato Paulista, por isso que a gente vai buscar um golzinho na partida, independente de quem seja, e vamos buscar para sair pelo menos 5 escanteios no jogo. Temos aqui um bilhetinho com odd 1,51, bilhete simples e fácil e que dá sim pra gente buscar esse guinzaço, hein? Placares exatos, vamos ver os placares exatos para esse jogo. Jogo do Santos e Mirassol, jogo com cara de empate, vou buscar empate de 1-1, ok? Jogo para ser empate. Jogo do Vila Nova e Volta Redonda, dessa vez vou buscar uma vitória do Vila Nova por 2-1 em cima do Volta Redonda. Jogo do Palmeiras e Vitória, eu vou buscar uma goleada do Palmeiras 3-1 em cima do Vitória aí, Palmeiras que vem goleando em casa, ok? Então bilhetinho bem favorável, bem legal e que dá sim pra gente buscar esse win. Ainda pelo Brasileirão, temos o Grêmio jogando em casa contra o Vasco. Vasco que atualmente está na 11ª colocação com 42 pontos e o Grêmio na 14ª colocação. Se o Grêmio vencer, ultrapassa o Vasco, vai a 43 e fica na 11ª colocação. Últimos 5 jogos entre Grêmio e Vasco, todos saíram gols, ok? Todos saíram gols. No total foram 3 jogos under e 2 bateram a linha de over 1,5. Últimos jogos aqui do Grêmio em casa contra o Vasco, o Grêmio venceu todos os jogos, vem de 5 vitórias seguidas desde 2019. Venceu por 2-1, 4-0, 2-1, 1-0 e 1-0 agora em 2024. No primeiro turno, o jogo terminou em empate. Para esse jogo, eu vou buscar os mercados mais simples possíveis. Eu achei alguns mercados que eu achei bem interessante. Primeiro mercado é para sair um golzinho na partida, independente de quem seja, para ambos os times receber um cartãozinho, mais de 2,5 cantos no primeiro tempo,
pense num jogo que sai bastante escanteio, hein? Pra sair no mínimo 3 cantos no primeiro tempo e pra sair no mínimo 7 escanteios na partida. Temos aqui um bilhetinho com odd 1.52, bem simples e bem fácil e bem legal. Grêmio jogando em casa, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota, perdeu pro Cruzeiro aí na última rodada em casa. E o Vasco aqui vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate fora de casa. Esse jogo tá com um pouquinho de favoritismo a favor da equipe do Grêmio. Então para esse jogo eu vou buscar novamente aqui uma vitória do Grêmio, uma vitória sequinha. Vamos buscar a vitória do Grêmio por 1-0 em cima do Vasco aí, apesar dos últimos 5 jogos do Vasco ter batido a linha de over 1,5, dessa vez a gente vai buscar uma vitória magra do Grêmio por 1-0. Então esse é meu palpite, meu placar exato pro jogo do Grêmio e do Vasco, bilhetinho com odd 1.52, bem favorável, bem legal, hein? E dá sim pra gente buscar esse win. E agora vamos lá fazer nosso bingo, fazer um bingo bem legal utilizando esses jogos aí do Brasileirão e os outros jogos aí das outras ligas. Vamos fazer um bingo com odd bem interessante. Vamos lá. Pronto, montei aqui um bingo utilizando no total 5 jogaços. Nosso bingo ficou com odd 3.97. Utilizamos aqui o jogo do Fluminense Flamengo, Fla-Flu, Vila Nova e Volta Redonda, Atlético Grau, Sporting Cristal, Atlético Bucaramanga e Santa Fé e Palmeiras e Vitória, ok? Então vamos lá, jogo do Fluminense Flamengo, peguei para sair 2 cartões no primeiro tempo, então tem que sair no mínimo 2 cartãozinhos no primeiro tempo. Jogo do Vila Nova e Volta Redonda, para sair um golzinho na partida, ok? Do Vila Nova, pro Vila Nova marcar contra a equipe do Volta Redonda. Jogo do Atlético Grau e Sporting Cristal, over 1,5 gols na partida. Jogo do Bucaramanga e Santa Fé, para a equipe da casa, Bucaramanga marcar, então Bucaramanga tem que fazer um golzinho. E o jogo do Palmeiras e do Vitória, para sair 2 gols na partida, ok? Então over 1,5 no jogo do Palmeiras e do Leão aí da Barra, ok? Então bilhetinho com odd 3.97 bingo, múltipla bem favorável, bem legal. Lembrando que bingo você só coloca trocados, ok? Porque bingo é bem difícil de bater, porque são vários jogos aí, mas eu acredito que esse tá bem favorável. Gostei desse bilhete, desse bingo, dessa múltipla aí, tá bem legal para essa quarta-feira. Então esse é o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo, pois tem vídeo todos os dias com palpites, bilhetes, sorteios e bingo para você. Então se inscreve, deixa o like e comenta. Então até o próximo vídeo, forte abraço, fique com Deus, valeu e fui Tapinha, tamo junto família.